Então nós hoje vamos fazer um estudo sobre a Amidá de Shabbat, segundo no Sar Sefarad, e às vezes existem algumas diferenças desde o Sidurim. Então estou usando esse Sidur aqui da editora ArtScroll, esse Sidur Sefaradita, e eu fiz uma tradução literal da Amidá de Shabbat. Não é a Amidá completa, a Amidá de Shabbat nós já estudamos que ela tem 7 brachot, 7 bênçãos, e eu vou fazer uma leitura aqui da tradução que eu fiz e vou fazer alguns comentários explicativos. Então, na Amidá, ela começa, já estou fazendo a tradução, tá? Depois o hebraico vai ser outro momento que se eu lesse tudo em hebraico, tudo em português, ia demandar muito tempo. Então, a Amidá, ela começa assim a tradução dizendo, né, Adonai, abra os meus lábios e a minha boca declarará o teu louvor. Bem, isso é a introdução antes da primeira brachá, que é a voto da Amidá. Então você fala, Adonai, abre os meus lábios e a minha boca declarará o teu louvor. De acordo com a tradição judaica, na Amidá, nós já estudamos, é uma oração que nós nos aproximamos do Eterno. É como um servo que está indo ao encontro do rei. Então a tradição judaica diz o seguinte, antes de começar a Amidá, antes de declarar essa frase, você dá 3 passos para trás. Quando o ambiente é pequeno, obviamente são 3 passos pequenos. Mas você dá 3 passos para trás e depois você dá 3 passos para frente. Esses 3 passos para frente é o quê? É você se apresentando ao Rei do Universo, que é o Eterno. E daí essa oração que nós já estudamos também, que ela é feita em pé, você fica em pé e com os 2 pés juntos. Como se fosse, né, o Wilson aqui que é militar até lembrou, como se fosse mais ou menos o meio militar, uma posição de sentido, mais ou menos, você fica com os 2 pés juntos, e a tradição judaica ela explica que isso é da visão de Ehezkel, do profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 7, que ele tem aquela visão dos anjos, e está dizendo que os anjos estão com os pés como se fossem um pé só. Ele vê anjos com os pés, mas pareceu que os 2 pés eram um só. Então os comentaristas falam, então eles estavam com os pés unidos, como se fosse numa posição de sentido. Então a ideia da Amidá, você dá 3 passos para trás, 3 passos para frente, se apresentando ao rei, você fica nessa posição com os 2 pés juntos de sentido, porque a ideia é, tal como os anjos na corte celestial, eles ficam nessa posição perante o Eterno Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Então a ideia é de nós nos apresentarmos ao Eterno também como a legião de anjos, como o exército celestial se apresenta a Hashem. E a Amidá é uma oportunidade realmente de nós nos aproximarmos do Eterno, e nós fazemos assim também no meio orações particulares. A Amidá ela é feita em silêncio, é chamada também de oração silenciosa, que você fala sem pronunciar palavras audíveis, até na tradição askenazita, mas a tradição sefaradita diz que você pode falar na Amidá. A tradição askenazita, muitas vezes você só mentaliza, você balbucia os lábios sem emitir som. Mas na tradição sefaradita você pode até falar, mas falar baixo, porque já que é uma oração coletiva, se todo mundo ficasse falando alto, então a tradição sefaradita diz assim, você fala palavras que sejam audíveis para você, mas que não sejam audíveis para o outro, para não importunar. E os sefaraditas também, nós fazemos o seguinte, quando você está, sei lá, eu estou em casa sozinho, vou fazer Amidá, aí eu posso erguer minha voz, né, porque se eu estiver sozinho eu posso falar de forma audível. Essa frase é Adonai Sefatai Tiftar Ufi Yagid Hilaterra. Adonai, abra os meus lábios e a minha boca declarará o teu louvor. Essa frase é uma citação do Sefer Teilim, do livro de Salmos, capítulo 51, verso 17. 17 nas Bíblias judaicas, na Bíblia cristã é 51, 15. Então isso é uma frase bíblica, né? Adonai, abra os meus lábios e a minha boca declarará o teu louvor. Por que nós fazemos? Antes da Amidá você fala isso. Por quê? Diz Rashi que isso significa
que nós estamos falando o seguinte: Eterno, perdoa-me e abra os meus lábios para declarar o seu louvor. Hashem, perdoa-me. Isso é um pedido de perdão ao Eterno. Por quê? Se nós vamos fazer uma oração, que é a segunda mais importante depois do Shema, se nós vamos fazer uma oração super importante para o Eterno, nós não podemos nos apresentar a Hashem com pecado. Nós não podemos nos apresentar a Hashem com um coração impuro. Então, diz Rashi que eu estou pedindo perdão ao Eterno. Então não adianta falar: Eterno, abra os meus lábios e a minha boca declarará o teu louvor. Você falar isso de qualquer maneira. Por isso que essa folha você vai receber com as explicações. Você deve pedir perdão ao Eterno antes de começar a me dar nessa introdução, para que sua oração seja aceita. O Rabino Ovadia Asforno, ele diz assim: Eterno, limpa-me do meu pecado, para que eu seja digno de ensinar aos outros os teus caminhos. Então é um pedido de limpeza. Adonai, abra os meus lábios. É como se eu pedisse: Adonai, abra os meus lábios de forma pura, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, e que eu abra meus lábios com sinceridade, para que eu possa realmente te servir. O comentarista Aradak, ele diz assim, que isso é um pedido de Davi para que o Eterno retornasse Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade. Para quê? Para que nós tivéssemos lábios inspirados pelo Espírito, porque Davi compôs músicas inspiradas pelo Espírito. Então, tal como Davi tinha inspiração para compor, inspiração para orar, isso é um pedido de Ruach HaKodesh, para Ruach HaKodesh nos inspirar. Então, olha só, a Nidá começa antes da primeira bênção, que é a Vota. Antes, nós já começamos a pedir perdão ao Eterno, limpeza de coração, inspiração de Ruach HaKodesh, para orarmos segundo o Espírito. É até o que a Brit Hadashah falou, né? Que o Espírito nos ensinaria, nos guiaria em oração, nos ensinaria como fazer tefilá. Então isso é muito interessante. Então essa cláusula de Adonai, abra os meus lábios e a minha boca declarará o teu louvor, ela tem esse sentido. E aí, vejam só, a mente e o coração devem estar prontos para orar. Mas por que você fala isso? Porque nós precisamos da ajuda de Hashem para orarmos em espírito e em verdade. Muitas vezes você vai começar a orar, mas você não está ali inspirado, você não está com o coração quebrantado e contrito. Então essa cláusula para o Eterno abrir os seus lábios, para a boca declarar o louvor, isso é um pedido de quê? Para que o Eterno nos ajude a orar. Ramban Maimônides diz que o ser humano ele sofre limitações quando ele vai orar. Eu tenho limitações quando eu vou orar, muitas. Então isso é um pedido para o Eterno remover as limitações, para que nós possamos louvar ao Eterno de forma adequada, ok? De forma adequada. E aí você fez isso, começa a primeira bênção, que é a Voto, que é a bênção dos patriarcas. Eu vou ler aqui e depois fazer alguns comentários. Hoje nós estudamos até em hebraico essa brachá, não vou repetir em hebraico, mas em português é: bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus e Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, o Deus grande, o poderoso e temido, Deus altíssimo, que concede graças bondosas, e dono de tudo, e recorda a piedade dos patriarcas, e que fará vir um Redentor aos filhos dos seus filhos, por amor do seu nome. Ó Rei, Auxiliador, Salvador e Escudo, bendito sejas tu, Adonai, escudo de Abraão. Essa primeira bênção nós começamos a invocar o mérito dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Hazal, os rabinos dizem que nós invocamos o mérito dos patriarcas, por quê? Porque foi pelos méritos dos patriarcas que o Eterno tem nos ajudado ao longo de toda a história de Israel. Ainda que o povo de Israel tenha
tenha sido infiel em vários momentos da história, o Eterno sempre fala: olha, eu não estou fazendo por mérito de vocês, porque vocês têm pecado, eu estou fazendo pelo mérito dos seus patriarcas. Então isso é uma lembrança de que tudo o que o Eterno nos dá é pelo mérito dos nossos patriarcas. E onde Yeshua entra no meio disso? Ora, Yeshua é descendente dos nossos o quê? Patriarcas. Então acompanhe o raciocínio. Regra Kolva Homer. O Midrash Tanhuma diz que o Mashiach é mais elevado do que os patriarcas, e diz que o Mashiach é mais elevado do que os anjos ministradores. Então vejam, se eu estou invocando o mérito dos patriarcas, se o mérito dos patriarcas é poderosíssimo, o mérito do Mashiach é maior do que o mérito dos patriarcas e é maior até do que os anjos. Então, com mais razão, o mérito de Mashiach, ele supera tudo. E aqui nessa brachá, a gente fala que o Eterno fará vir um Redentor, um Goel, um Redentor. O Mevi Goel. Então o Eterno vai fazer vir um Redentor, e nós sabemos que esse Redentor quem é? É o Mashiach. Então essa primeira brachá é uma brachá com Mashiach. É mérito dos patriarcas, mérito de Yeshua HaMashiach, porque ele é descendente dos patriarcas, ele é maior do que os patriarcas, maior do que os anjos ministradores, diz o Midrash Tanhuma. E a gente começa assim: Baruch atah Adonai. Tradução é: bendito sejas tu, Adonai. Sempre que tem essa cláusula Baruch atah Adonai na oração, em português seria bendito sejas tu, Adonai, a tradição diz assim: quando você fala Baruch, bendito, você dobra os joelhos. Quando você fala atah, que é tu, você se prostra, você se curva. E quando você fala Adonai, você Adonai ereto. Então, Baruch, você dobrou os joelhos, atah, se curvou, e Adonai ereto. Em português seria Baruch bendito os joelhos, sejas tu, curva-se, Adonai ereto. Por que isso? Isso é o seguinte: nós não falamos que essa oração é você se apresentar no palácio do rei. Sempre, até na antiguidade, se você não se curvasse diante de um rei, era decretada a sentença de morte. Então, até para um rei humano você tem que se curvar, que dirá para Hashem. Só que você tem que se curvar. Agora, na antiguidade, o rei podia aceitar receber você ou não. Quando você fala Adonai, você levanta. Dizem os rabinos, o Eterno permitiu você citar o nome dele. Quando você fala ereto, é como se o Eterno falasse: agora você pode me olhar nos olhos, que eu estou permitindo. Isso é lindo. Baruch atah, eu me prostrei. Adonai, o Eterno falou: eu te dei autorização, fique ereto, porque você vai me olhar nos olhos. Agora você tem autorização para chegar até mim. Eu acho essa simbologia muito bonita e muito forte. Sempre que a gente tiver assim, Baruch atah Adonai, bendito sejas tu, existe esse procedimento. Depois na folhinha está explicado aqui, se você tiver alguma dúvida, depois eu posso também mostrar fisicamente. Aí tem uma coisa, Baruch, bendito. Ora, será que eu tenho que... bendito é bendizer, é abençoar. Será que eu tenho que abençoar o Eterno? Baruch é abençoado, ó. Baruch atah Adonai, bendito seja tu. Será que eu preciso abençoar o Eterno? Poxa, o Eterno precisa que eu o abençoe? É estranho isso. E está escrito Baruch. Mas os rabinos explicam, nossos rabinos dizem assim: Baruch não é apenas bendito. A tradução nunca é muito boa. A ideia é: Hashem, ele é a fonte inesgotável de todas as bênçãos. E ele criou o mundo para abençoar as suas o quê? Criaturas. Então, quando eu falo Baruch, bendito, não é que eu estou abençoando o Eterno, é que eu estou reconhecendo que ele é a fonte de todas as bênçãos. E o Sefer HaHinur diz que Baruch atah Adonai é o reconhecendo que Hashem ele é perfeito, ele é completo, justamente essa ideia de fonte de todas as bênçãos.
Aí depois eu falo, né, Baruch atah Adonai e tal, eu falo que ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vejam só, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu já vi muitas pessoas até falando assim, até com todo respeito aos meus amigos cristãos, mas alguns cristãos falam assim, no cristianismo nós temos um Deus pessoal, o judaísmo é um Deus impessoal, é um Deus abstrato, é um Deus que você não tem uma relação pessoal com ele. Isso não é verdade. O judaísmo não advém de uma filosofia, de um dogma, de um conceito abstrato. O judaísmo vem de um relacionamento concreto de Hashem com o homem. Ele é um Deus pessoal. Ele não é uma energia. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o Deus de nosso povo. Quando eu digo bendito seja o Adonai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, diferentemente das filosofias indianas, de outros que, Deus é uma energia, Deus... Não, ele é o Deus que teve um relacionamento pessoal com Abraão, Isaac e Jacó e que tem um relacionamento pessoal conosco. Então a ideia é, tal como Hashem supriu a necessidade de todos os nossos patriarcas, ele é um Deus pessoal que vai suprir a tua necessidade também. Aí fala, né, hebraico, Rael, Hagadol, Verhanorá, o Deus grande, o poderoso, temido. Deus grande, poderoso e temido aí é uma menção aos 3 atributos de Deus. Ele é grande, ele é poderoso e ele é temido. Fala também El Elyon, Deus Altíssimo. É um outro atributo. Por que ele é chamado de Deus Altíssimo? Porque ele é tão alto que ele está acima de qualquer compreensão humana. Nós não conseguimos compreender o eterno. Os rabinos falam que nem os anjos que estão ali conseguem compreender. Tzadok, eu estou passando por lutas, por aflições, por tal. Eu não estou entendendo o que Hashem está fazendo. Quem disse que você vai conseguir entender? Ele é Elion, ele está acima de qualquer compreensão. Muito bem, porque eu não estou entendendo nada. Quem disse que você vai conseguir entender? Se nem os malachim, se nem os anjos que estão lá no trono conseguem entender, que dirá nós? Então Hazal diz assim, nós não conseguimos entender Deus, mas nós podemos entender um pouquinho dele como? Estudando os seus atributos e os seus atos, o que? Grandiosos. Aí a gente consegue entender um pouquinho, que ele é grande, que ele é temido, que ele é poderoso, ok? Aí fala, Gomer Hassadim Tovim, concede graças bondosas. O Eterno nos concede diversas graças. Gomer Hassadim Tovim. Hassadim Tovim são graças bondosas, ainda que nós não mereçamos. Isso é uma declaração que o Eterno nos concede, algo que nós não merecemos. Nós recebemos todo dia de Hashem coisas que nós não merecemos. E aí a ideia é, tal como o Eterno nos dá coisas sem nós merecermos, nós temos que abençoar os outros. Tzadok, eu não quero fazer isso pelo meu irmão, não, porque ele não merece. Não, ainda que ele não mereça, tu tem que abençoar. Eu sei que é estranho, às vezes é difícil, porque a gente tem dura cerviz. É difícil às vezes entender, mas ele não merece. Mas é por isso mesmo, porque veja, o Eterno me dá coisas que eu não mereço. Então da mesma forma eu tenho que dar ao meu irmão coisas que ele não merece. Porque se eu falar, eu não vou dar nada para você porque você não merece, imagina se o Eterno falar, Tzadok, vou fazer o mesmo, então não vou te dar nada porque você não merece. E aí eu estarei numa situação difícil. Então, Gomer Hassadim Tovim, Gomer significa até também pagar. Ele paga a gente mais do que a gente merece, ok? Depois fala, né? Ele é o dono de tudo. Dono de tudo, ou seja, ele é o soberano de toda a criação. Fala que ele vai enviar um goer, um redentor. Isso é uma citação de Yeshayahu, de Isaías 59:20. É uma citação de que ele vai mandar um redentor. E nós sabemos que esse redentor é o que? Yeshua HaMashiach.
Então aí, isso é um pedido pela vinda de Mashiach, ok? Então essa é a primeira bênção. Aí vem a segunda bênção, chamada Gevurot, poderes. Vou ler a tradução e depois fazer comentários. Tu és poderoso eternamente, Adonai, és tu que ressuscitas os mortos e és abundante em salvar. Aí no verão a gente fala, tu fazes cair o orvalho. No inverno a gente fala, tu fazes soprar o vento e cair a chuva. E aí diz assim, tu sustentas a vida com graça, ressuscita os mortos, com grande misericórdia, ampara os caídos, sara os doentes, libertas os que estão aprisionados, mantém a tua fidelidade aos que dormem no pó. Quem és como tu, Senhor de poderosos atos? E quem pode ser comparado a ti, ó Rei, que mata e vivifica e que faz florescer a salvação? E tu és fiel para reviver os mortos. Bendito sejas tu, Adonai, que revives os mortos. O nome da bênção é Gevurot e fala muito de mortos, ressurreição de mortos, matar e revivificar. Fala que o Eterno manda a chuva, o orvalho e o vento. Essa bênção é chamada de poderes e fala muito de ressurreição dos mortos. Fala em 5 vezes ressurreição dos mortos, reviver. Por que isso? A ideia é, o nome da bênção é Gevurot, poderes. A ideia é, o poder de Hashem é tão grande que ele se manifesta onde os poderes humanos falham. Por que é mencionada a ressurreição dos mortos 5 vezes? Porque isso é uma coisa, repito, o poder do Eterno entra onde nossos poderes humanos falham. Ressuscitar os mortos, você não consegue fazer isso. Fala aqui da chuva, do vento e orvalho. Nós temos poder sobre a natureza? Não. Então aqui isso é uma poesia hebraica para mostrar que o Eterno faz coisas poderosas onde a nossa mão não alcança. Mandar chuva, vento, orvalho, ressuscitar mortos, são coisas que estão além da nossa força. Então o que foi feito aqui? Os rabinos pegaram elementos naturais que nos são impossíveis, para mostrar que isso é só o poder de Hashem. Então a ideia é, se o Eterno é capaz de ressuscitar os mortos, se o Eterno controla toda a natureza, com mais razão ele poderá fazer qualquer coisa em tua vida. A ideia é, ele é potente para fazer qualquer coisa que nós precisemos. Repito, quem pode o mais, pode o menos. Então se ele tem poder para ressuscitar e controlar a natureza, ele tem poder para tudo. Ressurreição dos mortos é falado 5 vezes aqui. Por quê? Ressurreição dos mortos, nós nos lembramos da era messiânica, sempre de era messiânica, mas de acordo com o pensamento judaico, isso é lindo, a ressurreição dos mortos é um fenômeno diário. De acordo com os rabinos, todo dia quando você dorme, você morreu. Quando você acorda, o Eterno devolveu a tua alma. Por isso, em oração no Sidur, dizendo que o Eterno devolve a tua alma. Então, a ideia é o seguinte: todo dia quando você se levantou, hoje eu me levantei, a ideia é, ontem à noite eu morri. Eu podia não ter levantado hoje. Cadê o Tzadok? Cadê ele? Acordou gelado, morreu. Podia estar geladinho, mas eu acordei hoje. Significa que o Eterno me ressuscitou. Para que eu acordei hoje? Para que o Eterno me levantou? Só por uma coisa, porque o Eterno espera que eu o sirva hoje. Todo dia o Eterno te ressuscita com um único objetivo, para você servi-lo. Agora, vai ter um dia que a gente não vai levantar mais. Aí vai ser só na ressurreição dos mortos, na era o quê? Messiânica, ok? Mas, repito, isso é lindo. Ressurreição dos mortos é um fenômeno diário. Pensa, gente, que era para você não ter levantado hoje. Se você levantou, é que o Eterno está esperando alguma coisa boa de você na presente data. Ele espera que você o sirva no dia de hoje. Aí aqui fala da misericórdia do Eterno, né? Que o Eterno é misericordioso. Por quê? A ideia, os rabinos falam uma coisa interessante. O Eterno é mais misericordioso com os mortos, porque fala da misericórdia do Eterno para com os mortos.
Eu acho interessante que eu já vi dizer assim, que o Eterno é mais misericordioso com os mortos do que para com os vivos. Sabe por quê? Porque quando o camarada morreu, ele não adianta mais fazer techuvá. Entendeu? Quando tu morrer, agora eu quero fazer techuvá. Já era. Então ele tem mais misericórdia com quem morreu. Quem está vivo ainda tem chance, né? Então ele é misericórdia com todo, mas com o morto ele ainda vai dar uma misericórdia a mais. Ele vai ser mais misericordioso ainda, porque aí não tem mais jeito, ok? Aí, repito, toda hora fala, Baruch atah Adonai tem esse procedimento, dobrar joelhos, curvar-se e levantar-se. Aí chegamos à terceira bênção, chamada aqui do Kedushá Hashem, a santidade de Hashem. Eu vou ler e vou traduzir. O primeiro texto é inspirado no livro de Ezequiel, são os anjos, é a Assembleia dos Serafim dos anjos, exaltando a santidade do Eterno. Essa bênção diz assim: nós te santificaremos e reverenciaremos com agradável fala na Assembleia dos Santos Serafim, que 3 vezes proclamam para ti, santo, como está escrito pela mão do teu profeta. E aí é um anjo, chama o outro e diz: santo, santo, santo é Adonai dos exércitos, está cheia totalmente a terra da sua glória. Então, com uma voz barulhenta, que é grande, poderosa e forte, eles fazem que se ouça uma voz subindo deles aos serafim. Faceando-os, eles oferecem louvor e proclamam: bendita é a glória de Adonai em seu lugar. Do seu lugar que o nosso rei apareça e reine sobre nós, porque nós esperamos por ti, quando reinarás em Sion, que esteja próximo em nossos dias, para todo sempre, e que tu habites lá, que seja exaltado e santificado dentro de Jerusalém, a tua cidade, de geração em geração e por toda a eternidade. Que os nossos olhos vejam o teu reino, conforme esta palavra é expressada nos cânticos do teu poder, pela mão de Davi, o teu ungido justo. Reinará Adonai para sempre, o teu Deus, ó Sion, de geração em geração. Aleluia! Tu és santo, o teu nome é santo, e os santos louvam a ti para todo sempre. Porque Deus, Rei grande, santo tu és, bendito sejas tu, Adonai, Deus santo. Essa brachá é chamada de Kedushá, santidade, porque Deus é santo. Santidade significa ser separado. Significa que o Eterno é tão exaltado e Ele está acima de tudo, que Ele está separado e Ele está além de quaisquer limitações materiais. E essa primeira parte que eu li, depois você vai ler essa folha que eu vou distribuir, está na nota de rodapé, isso é inspirado no livro de Ezequiel, são os anjos ali no trono celestial. E daí os anjos também, na visão de Ezequiel, eles estão se elevando. Então quando você fala Kadosh, 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 Santo, 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 está ali, você está aqui, depois você lê quando é que fala Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. A tradução fala que você não está com os pés juntos, você estica os seus pés se elevando, você fica na ponta dos pés, falando Kadosh, Kadosh, Kadosh. Por quê? Porque tal como os anjos ali, eles se elevavam, como se estivessem ali flutuando, você também entrando na sintonia com os anjos. Depois quando fala bendita é a glória do Eterno, quando fala Baruch, você também fica na ponta dos pés. Quando fala Inlor reinará Adonai, Inlor Adonai, você também fica na ponta dos pés. Depois, para tu saber, eu expliquei aqui direitinho onde você está tudo escrito. Mas a ideia da ponta dos pés é você estar ali, tal como os anjos, adorando o Eterno, buscando uma elevação no mundo espiritual. Diz Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. O nome Santo é repetido 3 vezes. O Targum Yonatan diz assim, 3 vezes, porque
Deus é santo no mundo espiritual, Deus é santo no mundo físico e Deus é santo no mundo vindouro. Essa tríplice santidade aí é o mundo espiritual, o nosso mundo e o mundo vindouro. O Eterno sempre ele é santo. E fala que Adonai está no Mimecomo, no seu lugar. Em hebraico é Mimecomo, no seu lugar. Adonai está no seu lugar. Onde é o lugar que o Eterno está? Estranho, onde o Eterno está? Onde ele está? Cadê ele? Olha só, o Eterno está no seu lugar. O lugar do Eterno é um lugar acima de nossa compreensão. É um lugar em que não é nem possível entender a extensão da glória de Hashem. O lugar de Adonai é a infinitude da sua perfeição. É um lugar infinito que nós não entendemos. Então isso é muito importante. O lugar do Eterno é um lugar que a gente não sabe. A oração fala também que nós esperamos por Ti. Hashem, nós esperamos por Ti. Nós esperamos para quê? Para que o Eterno, os rabinos dizem que isso é uma esperança de era messiânica. Esperar pelo Eterno, depois fala em Lo Adonai, o Eterno reinará. Ele reinará para todo sempre na era messiânica. Então eu estou aguardando que o Eterno se manifeste para reinar para todo sempre. E isso é era messiânica. Repito, quando o Eterno reinará para todo sempre, ele reinará na era messiânica. Então quando a gente fala Adonai reinará para todo sempre, isso é um pedido. Nós esperamos por Ti, é um pedido de era messiânica. Ok? Aí vem a quarta brachá, agora é aqui do Shabbat, a santidade do dia. Que dia? Shabat. Aí a tradução, agora nós vamos santificar o Shabat. Aí diz assim: alegrou-se Moshe como o presente de sua porção, pois servo fiel tu os chamaste. A coroa de esplendor de sua cabeça tu colocaste nele, quando permaneceu diante da tua face sobre o monte Sinai. 2 tábuas de pedra ele trouxe em sua mão e escreveu nelas a guarda do Shabat, e assim está escrito em tua Torá. E guardarão, aí eu vejo Shamru, e guardarão os filhos de Israel o Shabat, para fazer do Shabat por suas gerações uma aliança eterna. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal eterno, porque em 6 dias fez Adonai os céus e a terra, e no 7º dia descansou e revigorou-se. E não deu, eu vou explicar isso, tá? Eu estou lendo e vou comentar. E não deu Adonai o nosso Deus, não deu o quê? Está subentendido o Shabat. E não deu o Shabat às nações da terra, e não lhes deu como herança é o quê? O Shabat, o nosso rei, aos servos dos ídolos. O Shabat não foi dado a quem serve aos ídolos. E também não deu o seu e também no seu descanso não habitarão os incircuncisos. Vou comentar isso. Porque para Israel, o teu povo, tu o deste com amor, para a semente de Jacó, o qual tu a escolheste. Alegrar-se-ão com o teu reino os que guardam o Shabat, e o chamam deleitoso, o povo que santifica o 7º dia. Todos eles se satisfarão e se deleitarão com a tua bondade. E o 7º dia tu te satisfizeste nele e o santificaste. O mais desejado dos dias tu chamaste, como lembrança da obra da criação do princípio. Nosso Deus e Deus de nossos pais, que seja da tua vontade, por favor, o nosso repouso. Santifica-nos com os teus mandamentos e dê-nos nossa porção em tua Torá. Satisfaça-nos com a tua bondade e alegra nossa alma com a tua salvação. E purifica o nosso coração para te servir em verdade, ou seja, em sinceridade. Garanta a nossa herança, Adonai nosso Deus, com amor e com o teu favor. O teu Shabat santo, e que nós descansemos nele, todo Israel, os que santificam o teu nome.
Bendito sejas tu, Adonai, que santificas o Shabat. Comentários aí. Aí eu fui botando notas de rodapé comentando o Shabat. O nome é santificação do Shabat porque o Shabat é um dos mais elevados meios de se atingir a santificação. Por isso que a bênção anterior é a santificação do Eterno. Agora a bênção é a santificação do Shabat, porque, repito, o Shabat é uma forma de santificação, de elevação. Quando nós santificamos o Eterno no Shabat, nós nos elevamos espiritualmente. Dizem os rabinos, ao nível de sermos dignos de trazermos Mashiach. Muitos rabinos, até que não creem em Yeshua, falam assim, sabe por que Mashiach não veio? Para eles é a primeira vinda, para nós é a segunda. Mas nós estamos de acordo que é a vinda. Só varia o número, para eles é a primeira, é a nossa segunda. É a mesma ideia. Nós concordamos, por quê? Muito judeu não guarda Shabat. E aí, se não guarda Shabat, Israel não é santificado. E aí, como que Israel será digno de trazer Mashiach? Como nós teremos mérito de trazer Mashiach? Então, é algo estranho. Então, por isso que Mashiach não vem. Então, quando nós santificamos Shabat, nós nos elevamos, e diz os rabinos, nós estamos acelerando a era messiânica. Nós estamos clamando pela vinda de Mashiach, porque o Mashiach é o nosso Shabat. Nós sabemos que a era messiânica, ela não virá 6.000 anos, o sétimo milênio. Sétimo milênio representa o sétimo dia, que é Shabat. O Shabat do milênio é chamado de Shabat Hagadol. Shabat Hagadol é o grande Shabat, porque a era messiânica vai ser Shabat todo dia. Vai ser um grande descanso, porque não vai haver guerra, não vai haver fome, haverá ressurreição dos mortos, não vai haver doença, vai ser extinta e encerrará a inclinação para o mal. Então, quando nós guardamos o Shabat sétimo dia, nós estamos clamando o Shabat Hagadol, estamos clamando o Shabat da era o quê? Messiânica. Até ontem eu e a Vanessa cantamos o Lechadodi no Kabbalat Shabat, a gente estava até lendo em hebraico e eu estava traduzindo, o Shabat ali do Lechadodi, perceba que é o Shabat da era messiânica. Ali tem várias pistas que fala do descendente de Shai, descendente de Pérez. Isso daí é o Mashiach que vem trazer a era messiânica. Fala que Israel vai ter esplendor, vai ter glória. Hoje Israel tem tudo isso que está escrito ali em Lechadodi? Não. Israel não tem tudo aquilo, é só na era messiânica. Então vejam só, começa dizendo assim, essa bênção do Shabat: alegrou-se Moshe. Alegrou-se Moshe. A bênção começa: alegrou-se Moshe. Os rabinos pensam assim: alegrou-se por quê? Abraão começa: alegrou-se Moshe. Alegrou-se com o quê? Quem se alegra com algo. E aí Hazal dão 3 explicações. 1. Os 10 mandamentos foram dados na manhã de Shabat. Então, o Shabat é tão deleitoso que Moshe recebeu as tábuas no próprio Shabat. E nas tábuas, o 4º mandamento é o próprio quê? Shabat. Então ele se alegrou por ganhar as tábuas, por estar no Shabat e o Shabat está nos próprios 10 mandamentos. Segunda razão porque Moshe se alegrou. Porque há um Midrash que diz que quando Moshe era criança, estava na casa do faraó, ele via os judeus trabalhando todo dia. E daí ele falou: caramba, esses escravos eles precisam descansar um dia por semana. E o Eterno o inspirou para ele falar: faraó, tu podia deixar o povo descansar no 7º dia. Ele pediu um Shabat. O que Faraó fez? Disse sim ou não? Não. Então, desde criança, Moshe tinha um sonho do aquele povo ter um Shabat. Quando ele ganha as tábuas na manhã de Shabat, e nas tábuas estava o próprio Shabat, ele realizou o sonho dele. O sonho dele desde criança era que Israel tivesse o que? O Shabat. Então ele se alegrou disso. E é um Midrash que o Eterno chegou para Moisés e disse assim: Moshe, antes de Israel ir para o Monte Sinai, eu quero te contar uma coisa. Eu tenho um presente precioso para o povo de Israel. Moshe falou: o presente, que presente
presente é esse? Hashem falou, o nome desse presente se chama Shabat. Vai e ensine o povo sobre esse presente. Então, Moshe se alegrou por todas essas coisas. Shabat é presente. Aí fala assim, né, que quando Moshe, assim fala, alegrou-se Moshe, a coroa do seu esplendor. Sabe que coroa é essa? Quando Moshe desceu, saiu o que? Raios de luz dele. Então, isso é a coroa do esplendor. Era aqueles raios de luz que saíam da face de Moshe. A oração é assim, fala, a coroa do esplendor. Que coroa é essa que Moshe usava? Era o raio de luz que saía da cabeça dele. Isso está em Êxodo, né? Shemot 34, 29. Significa que Moshe portava o esplendor do Eterno. E era raios de luz. Então, a nossa Beit Ebineior, filhos da luz, Moshe portava a luz de Hashem, tal como nós devemos portar também essa coroa de esplendor, que nós devemos portar esses raios de luz, essa coroa de esplendor. Outra coisa interessante, eu tenho amigos, né, seculares, quando já falei de Shabat, ele fala, mas isso daí, Shabat é um dia comum, porque o Eterno quis dar um descanso, existe legislação trabalhista, eu sou advogado trabalhista, isso aí é uma questão de direito do trabalho da antiguidade. Não, olha só, se o Shabat fosse apenas um dia de descanso de legislação trabalhista, o Shabat não teria nada de especial, sabe por quê? Várias legislações antigas, às vezes davam um dia de descanso também. Às vezes tinha previsão podia não ser o sétimo, mas tinha algum dia de descanso. Então o Shabat não é uma coisa comum. Muita gente acha que Shabat é uma coisa só, é o dia de eu descansar do trabalho. Não, repito, Shabat não é um dia comum apenas. Shabat é um dia de santificação, é um dia de buscar coisas elevadas, é um dia de buscar bens espirituais elevados, inclusive a Torá. Por isso que essa bênção diz assim, tu vai ver na minha tradução, o Eterno não deu às nações. Aí você vai falar assim, coitado do gentio. Mas é por quê? Porque as nações, quando rejeitam Hashem, se eles rejeitam Torá, rejeitam tudo, eles não vão nem querer guardar Shabat. Fala assim, o Eterno não deu aos que guardam os ídolos. Quem é idólatra vai querer guardar Shabat? Não. E fala assim, não deu aos incircuncisos. Muita gente fala assim, então coitado, o camarada aí, gente incircunciso, ele não pode guardar o Shabat? Pode. Yeshayahu, Isaías 56, 2-7, está aqui na nota de rodapé, você lê em casa, fala que o gentio pode guardar o Shabat sim. Esses incircuncisos aí, eu já vi vários rabinos racídicos dizendo, aí são os incircuncisos de coração, porque tem judeu que é circunciso na carne, mas não guarda Shabat. Então o Shabat não virou uma porção dele, não virou um presente para ele. Então os incircuncisos aí são os incircuncisos, repito, há judeu que é circunciso na carne, mas se ele profanar Shabat, o Shabat não se torna presente, não se torna porção para ele. Então os incircuncisos os incircuncisos de coração não tem porção, mas se alguém é circuncidado no coração, repito, em Isaías 56, 2-7, fala que até mesmo um gentio pode guardar Shabat sim, e diz que o Eterno vai elevar esse gentio até maior do que os próprios judeus. Por quê? Porque para o judeu é uma obrigação, o gentio não está obrigado. Então, o gentio que adere, ele está fazendo uma coisa por amor mesmo. Então, obviamente, tu não está obrigado, mas é por amor. Então, o teu galardão vai ser altíssimo. Por isso que é aquilo que eu falo. Alguns cristãos me ouvem, eu sou cristão, se eu não guardar Shabat eu vou para o inferno? Não, não. Repito, você é gentio, você não tem o dever. Agora, se você guardar, tu vai ver como é bom. E aí tu vai ver que tem sabor de mel, tu não vai querer outra coisa. Você não vai querer outra coisa. É presente. Isaías falou que a recompensa será altíssima.
Aí nós chegamos na quinta bênção, chamada Avodá, que significa serviço. Traduzindo, aí é um pedido do Eterno restaurar o templo, que nós sabemos que é na era messiânica. Ele diz assim: que seja favorável perante ti, Eterno, nosso Deus, o teu povo Israel e a sua oração. Retorne e restaure o serviço no santuário de tua casa. E as oferendas de fogo de Israel e a sua oração rapidamente com amor sejam aceitas pelo teu favor, e que seja sempre segundo a tua vontade o serviço de Israel, o teu povo. A Mishnah em Tamid 5.1 fala que isso daí era recitado no templo, não sobre a restauração do templo, que aí o templo existia, mas um pedaço dessa oração, havia um trecho que ela era recitada no templo todo dia, em relação aos serviços. E quando o templo foi destruído, eles pediram para quê? Para restaurar o serviço aqui, o quê? No templo, ok? Para restaurar. Aí, no hebraico fala assim: Ishei Israel, os fogos, as oferendas de fogo de Israel, no templo que virá. O templo a gente sabe que vai ser restaurado em era messiânica. Aí, fala sobre oferenda de fogo de Israel. Aí alguém fala assim: pô, Tzadok, na era messiânica existirão sacrifícios, ofertas de fogo? Muitos rabinos entendem que sim. Agora, Yeshayahu, Isaías 25, verso 8, diz que a morte será extinta na era messiânica. Então o rabino Yitzhak Kuk, que foi um dos maiores rabinos de Israel, e ele é grande, eu não sou nada, mas eu, estou me botando, não que eu esteja me comparando, mas eu também entendo o seguinte: na era messiânica não existirão oferendas de fogo. Mas por que a gente ora por oferenda de fogo? Aí o rabino Yitzhak Kuk e nós interpretamos assim, e outros comentaristas também: oferendas de fogo é uma alusão metafórica às orações que são orações de fogo. Servir ao Eterno com oferenda de fogo, a nossa oferenda de fogo é a nossa oração fervorosa. Então, a nossa oração é como uma oferta de fogo. Então, eu particularmente entendo assim, quando eu oro essa oração de oferta de fogo, eu não interpreto que eu vou estar mandando matar animal, que eu estou vendo um animal queimando lá. Eu não interpreto assim, eu estou interpretando que na era messiânica a morte será extinta, é Isaías 25:8, mas as nossas orações, o nosso serviço ao divino será com fogo, será com espírito, será com autoridade, será com atos de justiça, ok? Alguns rabinos falam que os atos de justiça, uma justiça elevada, isso é como fogo, ok? Então é por aí. Sexta bênção, Roda ação de graças. Vou lendo e depois comento. Nós te agradecemos porque tu és Adonai, nosso Deus, e o Deus dos nossos pais para todo sempre, nossa rocha de nossas vidas, o escudo da nossa salvação. Tu és de geração em geração. Nós te agradeceremos e contaremos o teu louvor pelas nossas vidas que estão cometidas em tuas mãos e pelas nossas almas que são confiadas a ti, e pelos teus milagres que estão todo dia conosco, e pelas tuas maravilhas e pelas tuas bondades que estão a todo tempo, à noite, pela manhã e à tarde. O bondoso que nunca exauriu a tua misericórdia, e o misericordioso que nunca encerrou a tua graça. Portanto, sempre nós esperaremos em ti. E por tudo isso, seja abençoado, exaltado e enaltecido o teu nome, nosso Rei, continuamente, para todo sempre. E que todos os seres viventes te agradeçam para todo sempre, e que seja louvado e abençoado o teu nome, que é grande com verdade, aí é com sinceridade, para sempre.
porque bom é o Deus da nossa salvação e da nossa ajuda, para sempre, ó Deus de bondade. Bendito sejas tu, Adonai, o bondoso, ao teu nome e a ti são devidos agradecimentos. Aí, gente, é uma brahá agradecendo. Esse estudo está sendo rápido, depois eu peço que você leia essa folha com calma. Aqui é por questão de tempo, né? Aqui a gente tem um limite de tempo, mas leia e medite, que é muito profundo, porque medite, que isso aqui, se eu fosse meditar, então a gente ia ficar o dia inteiro, mas aqui são agradecimentos ao Eterno. Aqui nós agradecemos ao Eterno pelos seus milagres, maravilhas e bondades, que estão a todo tempo, todo dia, toda hora, manhã, tarde e noite. Ora, os milagres do Eterno estão conosco manhã, tarde e noite, as suas maravilhas, as suas bondades. Aqui eu citei duas obras, Etz e Yosef e o Rabino Eliyahu Mank. Depois você lê com calma a citação, mas resumindo, aqui depois você medita, mas eles querem explicar o seguinte: todo dia, manhã, tarde e noite, você desfruta de milagres, maravilhas e bondades. Milagres são atos sobrenaturais. Você nem sabe que você teve um livramento ontem. Você nem sabe que você estava com câncer. Você foi curado antes de saber. Você nem sabe que Satã queria levar a tua alma ontem, mandando um bandido acabar com a tua vida. Você não sabe, mas milagres estão sobre a tua vida todo dia, manhã, tarde e noite. Isso são milagres, fatos sobrenaturais, ainda que você não saiba. Eu amo essa oração, sabe por quê? Porque eu tenho um amigo cristão, por todo respeito, eu amo, você cristão, eu amo. Eu estou orando porque eu estou doido para ver um milagre, a igreja tem que ser avivada para ver milagre. Todo dia eu declaro na Amidá que eu vivencio milagres de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, brincando aí com meus amigos pedreiros, eu sou mais pentecostal do que os pentecostais, gente. Porque milagre é manhã, tarde e noite. Temos que desfrutar sempre, ainda que a gente não perceba. Repito, você pode não saber, mas você agradece que você sabe que você vive milagres. O que são as maravilhas? Maravilhas, eles explicam o seguinte: maravilhas são atos até ordinários. Milagre é algo sobrenatural. Maravilhas são atos ordinários, mas que o Eterno providencia. Por exemplo, eu tenho meu emprego. Eu ganhei o meu salário esse mês, foi depositado. Mas isso é maravilha, quem deu foi Hashem. Eu comprei uma comida para comer. É um ato ordinário, eu que comprei. Não, mas é Hashem que está me dando a comida. Eu tenho saúde. É Hashem que me deu. Sei lá, tenho esse celular, tenho esse dual. O meu não é Hashem. Então, maravilha é um ato normal, mas que você atribui tudo ao Eterno. Tudo. Você vai deitar na cama, é Eterno, que é maravilha. Você tem em casa, é maravilha. E as bondades é tudo de bom que Ele faz. Tudo que o Eterno faz é bom. Até a luta, a provação é bom, porque nos dá crescimento espiritual. Então aqui nessa oração eu estou agradecendo ao Eterno por todas as bondades. Eu estou na luta, é algo bom, porque você vai aprender. A Brita Radachá fala que as tribulações, a adversidade, tudo isso fortalece a nossa emuná, a nossa fé. Então é reconhecer que a bondade está a todo momento. Eu acho lindo quando fala manhã, tarde e noite. Ou seja, não... fala aqui também, né? Tem uma hora que fala... Cadê? Eu perdi, mas eu sei de cor aqui. Cadê? Não exauriu a tua misericórdia, não exauriu o misericordioso, que nunca encerrou a sua graça. A graça do Eterno, o Eterno nunca vai apertar um botãozinho para acabar agora. A graça se renova a toda manhã. As misericórdias de Hashem são as razões de não sermos o quê? Consumidos. É direto. E o pessoal ainda fala, né, que o Deus do Tanar, do Antigo Testamento, era ruim. Isso aqui é o Deus nosso.
Deus dos judeus é um Deus assim, que nunca encerrou a misericórdia e nem a graça. Nós vivemos a graça antes de Yeshua, com Yeshua e para todo sempre, porque Ele nunca encerra, nunca, ok? E aí depois nós chegamos na sétima bênção, a brahá última, Sim Shalom, estabeleça Shalom. Vou ler e comentar. Estabeleça Shalom, bondade e bênção, vida, graciosidade e graça e misericórdia sobre todos nós e sobre todo o Israel, o teu povo. Abençoa-nos, nosso Pai, a todos nós como um, em conjunto, com a luz da tua face, porque a luz da tua face nos deste. Adonai, nosso Deus, é a Torá viva e amor gracioso e justiça e bênção e misericórdia e vida e shalom, e que seja bom aos teus olhos nos abençoar e abençoar a todo o teu povo Israel, a todo tempo e a toda hora com a tua shalom. Bendito sejas tu, Adonai, que abençoas ao teu povo Israel com shalom. Eu não acabei de ler não, mas vou comentar aqui que é grande, só ir comentando em parte. Aqui nós já estudamos já numa outra aula que não foi gravada, e aqui eu já coloquei várias fontes rabínicas por questão de tempo, mas está na folhinha. Mas nós estudamos aqui que Shalom, diz a Mishnah, que Shalom é o receptáculo de todas as bênçãos. Todas as bênçãos só tem sentido com Shalom. Hazal, os sábios dizem que Shalom é a principal bênção, porque todas as bênçãos dependem de Shalom. O homem pode ter propriedade, saúde, comida, bebida, dinheiro, o homem pode ter tudo, mas se ele não tiver Shalom, ele não tem nada, ele é indigno de todas as coisas. E nós já estudamos aqui que Shalom não é só paz, não. Shalom é muito mais do que paz. Shalom significa ser completo com Hashem, ser inteiro com a presença de Hashem. Significa uma paz espiritual, ainda que venhamos passar por adversidades. É uma paz tão sobrenatural, uma paz espiritual, que somente aqueles que vivem na presença de Hashem sentem isso. Então Shalom, gente, ele é um receptáculo para tudo. Repito, você pode ter tudo, mas se você... há casos que a Vanessa, minha esposa, já me relatou de conhecidos, pessoas que eu vou falar, a pessoa tinha saúde, tinha dinheiro, tinha família, tinha apartamento de frente para o mar, condomínio de luxo, cometeu suicídio. Por quê? Não tem Shalom. Quem não tem paz espiritual não tem nada. Quem não se sente íntegro. Então aqui é uma brahá pedindo Shalom, porque o Eterno pode te dar tudo, mas Shalom vem como última, porque ela é a mais importante. Repito a Mishnah, ela é o receptáculo, é o veículo, é o vaso que leva todas as bênçãos celestiais através de Shalom. E aí continua a oração dizendo assim, olha só, gente, você pode orar ao Eterno, mas a tua oração pode não ser agradável a Hashem. Aí você diz assim, que sejam favoráveis as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração perante ti, Adonai, minha rocha e o meu Redentor. Vejam, aqui eu estou pedindo para que sejam agradáveis, favoráveis as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração. Porque às vezes aqui, a gente está aqui congregando, a nossa fala pode ser até boa, mas o nosso coração pode estar corrupto. Então isso é um pedido para o Eterno purificar, tocar o nosso coração, para que o nosso coração também seja favorável perante Ele. E aqui o Eterno é chamado de minha rocha e o meu Redentor, Goel Redentor. Nós sabemos aqui que Redentor, Goel, é o Mashiach, ok? Aí, vem agora uma parte da oração, que é de Mário, filho de Ravina, que essa oração está no Talmud,
eu vou lendo e comentando ao mesmo tempo. Essa oração é um exemplo de humildade. Essa é uma oração do Rabino Mar, filho de Ravina, que está no Talmud, mas ela é um símbolo de humildade, porque olha só o que diz. Isso eu oro todo dia me dá, gente, porque é importante, repito, orar e meditar. Essa parte eu acho linda, porque olha só, meu Deus, guarda a minha língua do mal. Tu está pedindo, ó, não, que eu não faça lashon hará, que eu não use meus lábios para falar coisas ruins, para falar coisas podres. Então, guarda a minha língua do mal e os meus lábios de falar enganosamente. Aos que me amaldiçoam, que a minha alma fique silenciosa. A tradução, sabe o que é isso, a tradução literal? Alguém me amaldiçoou, sabe o que é minha alma ficar silenciosa? Eu não vou responder. Isso é uma oração, eu não vou revidar. A oração é, ainda que alguém me amaldiçoe, a minha alma ficará em silêncio. Eu não vou nem abrir a minha boca e nem usar o meu pensamento contra o próximo. Gente, isso aqui é profundo, isso aqui está compatível com o Brit Hadashah, quando o Rabino Shaul disse que a gente deveria pagar o mal com o bem. Então aqui é, que a minha alma fique silenciosa, e que a minha alma seja como pó para com todos. Olha só, isso eu achei lindo essa poesia. Pó, o que é pó? É algo importante ou não é nada? O que é pó? É algo importante? Vale muita coisa ao pó? Quando eu digo que minha alma seja como pó perante vocês, é que eu seja humilde perante vocês. Que eu seja como pó, é eu que eu me humilhe. Ser como pó é como nada. Então, lembra que Yeshua falou, quer ser grande? Humilhe-se, o maior será servo, o melhor se humilha. Ser como pó é ser, você se humilha perante todos. Isso é um pedido para que, eu acho lindo, que a minha alma fique silenciosa contra os que me amaldiçoem, ou seja, eu não venho responder, e que minha alma seja como pó, ou seja, que eu seja nada, eu sou nada, eu reconheço que eu sou nada, né? Porque isso é humildade. Aí olha só, ele diz assim, abra o meu coração para a tua Torá. Isso foi ensinado hoje, abrir o coração. Nosso coração pode estar fechado para a Torá. Isso é um pedido eterno. Abra o meu coração para a tua Torá e seguir os teus mandamentos, a minha alma procure. Então que a minha alma procure seguir os teus mandamentos. E aos que se levantam para tramarem contra mim o mal, que rapidamente seja anulado o seu intento e seja desfeito o seu plano. Isso é uma oração sábia. Ele não está amaldiçoando os inimigos, ele está só pretendendo anular qualquer coisa ruim contra a sua vida. E isso, lembra que eu critiquei a Bicat Raminin, que não é legal amaldiçoar os outros, mas você pedir, eterno, anula todo o mal que tramam contra mim. Aqui não está pedindo para matar ninguém, isso é uma oração sábia, para ele anular todo o plano levantado contra a tua vida. E aí termina assim, e que seja segundo a tua vontade, Adonai, meu Deus e Deus dos meus pais, que não se levante rancor, aqui é rancor ou ódio, pode ser um outro, rancor ou ódio de qualquer homem contra mim. Olha só, lembra que nós estudamos em Pirkei Avot, que nós temos que ser como os discípulos de Aron? Buscar Shalom, perseguir Shalom. Aqui está dizendo que se não levante nenhum ódio de homem contra mim, como que um homem não vai me odiar? Quando eu mantenho Shalom com ele. Aqui Abraham, o nome não é assim, Shalom, estabeleça Shalom. Isso eu faço muito porque às vezes eu vou me estressar com alguém, mas eu falo assim, caramba, se eu estressar em alguém, o camarada vai ficar com raiva de mim. E eu orei de manhã que eu não posso fazer com que ninguém fique com raiva de mim. Eu me lembro dessa oração. Aí eu falo, tem que manter Shalom. Aí eu dou uma baixada na bola, né? Aí ele Zerhará quer, né? Aí a minha alma que seja como pó. Aí eu tenho que ser como pó e abaixo. Então, que não se levante rancor ou ódio de homem contra mim, e que não haja ódio ou rancor meu contra os outros. E que eu não me ire hoje, e que eu não te ire. Acho lindo. Que eu não fique irado contra ninguém, e que eu também não ire a Hashem.
livra-me da inclinação para o mal e dê ao meu coração submissão e humildade. Isso é importante. Ó nosso Rei e nosso Deus, una o teu nome aos teus mundos, reconstrua a tua cidade, estabeleça a tua casa e torne perfeito o teu santuário, e reúna em reunião os exilados. Aí é Kibbutz Galuyot, aquela reunião dos exilados dos 4 cantos. E redima a tua ovelha. Que lindo, redima a tua ovelha, né? Nós somos ovelha de Hashem. O teu santuário e alegra a tua congregação. Faça pelo bem do teu nome, faça pelo bem da tua mão, faça pelo bem da tua Torá, faça pelo bem da tua santidade, para que sejam libertos os teus amados. Libertos. Nós também precisamos de libertação. Isso aqui é você orar, né? Libertar, eu tô não. Nós temos defeitos que precisamos de libertação. Isso aqui é uma oração pedindo libertação de nós também. E termina assim. Quer dizer, essa parte eu vou, já está chegando ao final. Salva com a tua mão direita e responda-me. E daí depois vem assim, repetindo aquela cláusula: que sejam favoráveis as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração perante ti, Adonai, minha rocha e meu redentor. Repetindo aquilo que eu comentei, né? Tudo isso são pedidos assim maravilhosos. E a oração acaba, até aquela música em hebraico, Ose Shalom Biromav, Huya Se Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Venru, Inru, Amém. Aí a tradição fala o seguinte: a oração não vai acabar? Você tem que se despedir do rei, não tem? Você não tem que se despedir do rei? Na antiguidade, até hoje, rainha da Inglaterra, você não pode dar as costas para o rei. Você tem que ir andando de costas. Então, já que é uma saudação ao rei, você dá 3 passos para trás, aí você se curva. Você está no palácio, aí você tem que fazer a saudação à corte real. Aí você vira para a esquerda, está tudo escrito aqui, para a esquerda, né? E fala, se prostrando, Ose Shalom Biromav, esquerda. Aí você vai, se prostra para a direita, Huya Se Shalom Aleinu. Aí depois você vira para o rei, Ve'al Kol Israel, Venru, Inru, Amém. Que a tradução agora fazendo a tradução para a esquerda e para a direita, né? Ele faz shalom nas alturas. Aí você vira para a direita. Ele faz shalom sobre nós. E depois, e sobre todo Israel, e eles respondem, Amém. Aí você termina, os 3 passos para trás são antes dessa prostração, esquerda, direita, está tudo escrito aqui, mas você dá os 3 passos para trás. Repito, gente, se o cara faz isso mecanicamente, de forma fria, de forma legalista, pensando no futebol, pensando em coisas fúteis, é legalismo. Agora, se você se sente na frente do rei, se você está se despedindo, repito, se você hoje for visitar a rainha da Inglaterra, você não pode dar as costas para ela. Então, se até a rainha da Inglaterra você tem que ter reverência, com o eterno mais ainda. Então eu acho isso certo mesmo. Não pode, acabou, tal. Isso tem um rito, tem um protocolo. Receber a rainha da Inglaterra, conhecer, tem um protocolo real. Isso aqui é um protocolo para o rei. Então você dá 3 passos para trás e depois você faz a saudação à corte. A esquerda, está tudo escrito aqui como essa, a esquerda, a direita e depois ao rei dos reis. E daí você se levanta e daí você se despediu, ok? Então eu vou mandar para vocês
a aula de semana passada, essa aula com a tradução, os comentários, para você ler e meditar nessas coisas profundas. Para quê? Fazendo Amidá, você faça com um maior entendimento. Você lê aqui, eu citei várias fontes rabínicas, aqui nessa aula não deu para eu citar todas. Aqui eu tive que citar só metade do que está escrito, eu tive que pegar só, porque senão vai ficar muito extenso. Mas que você reflita sobre cada isso, porque, repito, foi muito corrido, mas você vai poder ler, meditar, o vídeo está gravado, você pode ver no YouTube de novo. Se você fizer tudo isso, vivenciando tudo que a gente estudou hoje, é uma elevação espiritual fortíssima. Você não vai nem conseguir vivenciar tudo de uma vez só. Entendeu? Não vai dar não, porque é muita... Mas é assim, tu vai tentando vivenciando 10, 20, 30, depois quando tu conseguir vivenciar 100%, estou falando você e eu também, sempre com interesse, cada palavra dessa poderosa oração, pô, o cara que faz isso, ele nem vai pecar, você não guarda rancor, você não fez isso, você foi humilde, você subiu, pô, você vai ter uma vida espiritual elevadíssima. Fazendo isso, você atinge um nível espiritual. Repito, só faz sentido não recitar de qualquer maneira, da boca para fora, mas falar, eu quero viver Amidá. Várias vezes, o exemplo do estresse, eu vou me estressar com alguém, eu falo, caramba, eu orei isso na Amidá, gente. Se eu me estressar com a pessoa e eu gerar ira nele, eu descumpri a Amidá, e aí eu vou ouvir uma voz assim, de Yeshua, hipócrita. Lembra que Yeshua criticava? Lembra, Yeshua, quando orarem em pé, tá entendendo? A oração em pé é a Amidá, porque as orações judaicas fazem essa oração que era chamada oração em pé naquele tempo. Quando estiverem em pé, era a Amidá que ele estava falando, e ele critica os hipócritas da Amidá. Então eu fico com um medo, se eu fizer isso, o Yeshua vai falar, hipócrita, quando está em pé, tu faz bonitinho, né? Curva bonitinho, tal, tá legal. Agora, acabou a Amidá, você cai na carne. Não pode isso, né? Então, repito, vamos vivenciar essa oração que nós estudamos, que foi instituída pelos profetas, ok? Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Viva Amidá, viva Brit Hadashah, viva Yeshua HaMashiach. Amém, amém.